Para os cargos do Poder Executivo, governos federal, estadual e municipal, e para o Senado, nosso sistema eleitoral é mais simples de entender. Ganha o mais votado na chamada eleição majoritária. No caso do Executivo, com possibilidade de 2 turnos. Já para os cargos de deputado federal ou estadual e de vereador, a situação é mais complicada, porque candidatos com menos votos que outros podem passar à frente e assumir a vaga. A eleição de 2002 é um bom exemplo de como funcionam as regras atuais. Na época, o candidato Enéas Carneiro, do Prona de São Paulo, conseguiu uma votação recorde no país. Mais de 1,5 milhão de votos que garantiram a eleição dele e outros 5 candidatos do Prona à Câmara Federal. Sendo que dos colegas que entraram com Enéas, um teve pouco mais de 18 mil votos, outro quase alcançou 700, mas os seguintes não atingiram 500 votos cada. Hoje, a base da eleição aos legislativos, exceto para o Senado, é o voto proporcional em lista aberta. As vagas conquistadas pelo partido ou pela coligação são ocupadas pelos candidatos mais votados até o número de cadeiras destinadas a cada sigla, a partir do coeficiente eleitoral. Além do Brasil, a Finlândia adota esse sistema. O primeiro caminho mesmo para se fazer uma reforma política séria no Brasil é ouvir o povo, é abrir a discussão, é fazer um plebiscito ou fazer uma constituinte exclusiva para que as pessoas possam opinar, para que a população possa de fato entender o que é reforma política. Nós não vamos fazer reforma política com esse Congresso que está aí, gente. Claro. Com Sarney, com Renan Calheiros, né, com Paulo Maluf, com Jader Barbalho, com essa turma toda, não vai ter reforma. Essas pessoas estão no poder há 500 anos, eles enxugam de todos os governos. Né? Por isso que a presidenta Dilma tem dificuldade do Congresso, tem uma base grande, mas não prova, porque são pessoas que vivem chantageando o governo. Como chantagearam o governo na época do Fernando Henrique, eles eram a base do Fernando Henrique. Jader Barbalho era líder, essa turma toda é a mesma. Então, quando se vota na pessoa, nós vamos continuar elegendo a vida inteira. Sarney vai morrer sendo eleito, né? Enquanto for vivo, vai ser senador ou vai ser deputado. Maluf da mesma forma. Por quê? Que apesar de ter 80% de rejeição do povo brasileiro, eles vão ter ali 5, 10% que eles controlam para votar neles. Por isso que é importante ter o voto no partido. Porque se o partido meter uma lista lá, com Sarney, Renan e Delbrando Pascoal, o deputado da motosserra que matava, que estrangulava as pessoas, ele era eleito. Se for candidato lá no ar, ele é reeleito de novo. Se o partido for ruim, não defender o povo, você troca de partido, troca a tropa toda, né? Limpa. Então, votar em lista é uma tese importante, o povo brasileiro precisa saber disso, né? Vota da forma que está, você vota, nós não vamos ter mudança no Congresso. Olha só quando a presidente Dilma agora pediu para fazer o plebiscito. A política conservadora se uniu, né? Primeiro, logo o PSDB ficou contra, querendo um referendo. Há uma grande diferença de referendo para plebiscito. Referendo é o Congresso criar as regras para depois perguntar à população se concorda ou não. Qual o Congresso vai criar, Paulo? Regra alguma? Esse Congresso não vai criar regra nenhuma. Esse Congresso que está aí, então se aliou. Hoje o PMDB, né, com todos esses partidos, juntou a oposição, ao DEM, ao PSDB e acabou com a reforma política, essa é a verdade. Proibiu que existisse um plebiscito, né? Agora estão falando em 2018, 2018 é outro Congresso. Ou seja, se a população não for para as ruas, né, defender a proposta com plebiscito já, existindo, votar no partido, votar em lista, mudar as regras, mudar o sistema, nós nunca vamos mudar o Congresso, nós nunca vamos mudar a Assembleia e nós nunca vamos mudar as câmaras de vereadores. Nós tivemos avanços no passado que o próprio Supremo, né, o Supremo voltou atrás. O Supremo fez um retrocesso imenso ao país quando derrubou a cláusula de barreira, que exigia, por exemplo, que 5% para um partido existir, ter tempo de televisão, ter direito no horário eleitoral gratuito, ter fundo partidário, tinha que ter pelo menos 5% dos votos. Hoje nós temos mais de 30 legendas no Brasil e mais de 10 sendo criadas. É impossível ter uma democracia séria num país com 40 partidos, dos quais, né, 80% são legendas de aluguel, que nós sabemos que tem dono, é da família tal, que vende, que estoque vereador que é eleito, que estoque deputado que é eleito por esse partido. Nós sabemos como funciona isso. Isso precisa mudar. São muitas ideias usadas mundo afora e que podem ser adotadas no Brasil. Veja só.
Uma das propostas de mudança é a adoção do voto proporcional em lista fechada. Os partidos definem a lista de candidatos e os eleitores só podem escolher a legenda. Depois de apurados os votos, é definida a proporção dos recebidos por cada partido em relação ao total, usando-se depois o mesmo cálculo para as vagas a que cada partido tem direito. Os eleitos são aqueles no topo da lista dos partidos, como acontece em Portugal, na Espanha, na África do Sul, em Israel e na Argentina. Já o voto proporcional em lista flexível é uma combinação das listas aberta e fechada. Cada partido ou coligação faz uma lista, mas o eleitor pode escolher também votar num candidato. São eleitos os mais votados, sendo as outras vagas preenchidas pela ordem da lista partidária de acordo com os votos de legenda. Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega e Áustria adotam esse sistema. Outra sugestão é de voto distrital, a partir da divisão do território em áreas menores, que elegeriam um representante cada. Também nesse caso, os candidatos são definidos pelos partidos. O Brasil já adotou o voto distrital durante o Império e na República Velha. É o sistema vigente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O voto distrital misto combina o voto proporcional e o voto majoritário. Os eleitores votam em candidatos nos distritos, vencendo os mais votados, e também votam nos partidos. O voto em legenda é computado de acordo com o coeficiente eleitoral, um sistema usado na Alemanha. Há ainda o voto conhecido por distritão. É o voto numa só pessoa, ganhando os candidatos mais votados. Afeganistão e Jordânia são exemplos de países que adotam esse tipo de voto. Como acabamos de ver, são muitas as possibilidades. Como dar ao eleitor condições de escolher o melhor sistema? De todos os modelos apresentados aí e utilizados em vários países do mundo, o mais adequado é o da Alemanha. O mais adequado é o da Alemanha. Metade na lista e metade distrital. Por quê? Porque essa ideia de votar na pessoa, gente, por mais você pode chegar num parlamento, né? Você tem ali poucos que se identifica diretamente com o eleitor. Porque a maioria, isso vale para todos os congressos, vale para o Congresso, vale para as Assembleias Legislativas, a maioria não representa diretamente aquela população. É aquela história que faz aquela isso, comunidade. você é atleticano ou você é Ronaldinho? Porque o que está valendo hoje no Brasil, para chegar no parlamento, é quem tem mais dinheiro. Infelizmente é. E outra coisa, quando você chega aqui na Assembleia ou no Congresso Nacional, todos são deputados. Então a população não sabe que um teve dificuldade para chegar, que o outro gastou milhões, né, e às vezes nem saiu de casa, só contratou cabos eleitorais para fazer campanha, né? Então quando você tem parlamentares que ralam, que vai na base, que discute, que vê o problema da comunidade, tem outros que mal vêm no parlamento, né? E aí a população fica com raiva dos políticos. Acha que todo mundo é igual, acha que todo mundo é farinha do mesmo saco. E como levar isso, deputados, à população, no sentido de que ela compreenda que o financiamento público não é apenas dar dinheiro aos partidos ou aos candidatos, aos políticos? Como fazer isso de forma que o eleitor entenda? Explicar para a população que os partidos já recebem dinheiro público. Não é dar dinheiro, não. Os partidos já recebem dinheiro público. Já existe o fundo partidário. Ou seja, os partidos já recebem dinheiro público, mas continuam recebendo, além do dinheiro público, o dinheiro das empresas. É por isso que o Congresso Nacional, lá tem a bancada ruralista, dos grandes ruralistas. Lá tem a bancada do mercado financeiro, aqueles que os bancos financiam, paga os compradores de voto, lá nas pequenas cidades. Lá tem a bancada da indústria. Não tem bancada de trabalhador rural, não tem bancada de gari, né? Não tem bancada de enfermeiro, tem bancada dos médicos também, viu? Os médicos já tem bancada deles lá. Tudo que é rico consegue fazer bancada no Congresso. Agora as minorias, os pobres, a maioria, os sem terra, os sem salário, os sem emprego, esses não tem bancada nenhuma. Esses são massa de manobra comprados na época de eleição. Então nós precisamos mudar isso. Para mudar isso, a reforma política, voto em lista, voto nos partidos. E financiamento. E financiamento público. Com dinheiro que já existe, não precisa mais dinheiro não. Se falou também na mudança do fim do Instituto da Reeleição e do aumento do mandato para 5 anos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração rápida sobre isso, mas bem rápido mesmo, por gentileza. A reeleição, esse agora não foi inventado por nós. A reeleição foi inventada pelo PSDB para garantir mais 4 anos para Fernando Henrique Cardoso, às custas de muito recurso público, né? Foram rádios, foram favores, foram emendas, foram recursos. Foi uma lambança, né? E na época era proibido fazer CPI.
né? Mas a reeleição foi um instituto inventado pelo PSDB. Né? Agora o próprio Aécio fala em 5 anos, né? 5 anos, acabar com a reeleição em 5 anos. De 5 anos ele entende, porque ele ganhou a Rádio Arco-Íris para votar a favor de mais um ano para Sarney. Então eu sou a favor que, né? Eu sou a favor que possa acabar a reeleição.